Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu tô gravando para os alunos que estavam fazendo prova no dia 6, que foi terça-feira. Durante a minha aula, vários alunos estavam ainda terminando a prova de geometria. Então, o combinado foi de que eu daria minha aula normalmente e gravaria um vídeo para esses alunos que não assistiram a aula poderem acompanhar o que foi passado, tá? A primeira coisa que nós fizemos em sala foi uma revisão de alguns conteúdos de geometria que são muito úteis para nós aqui nas equações, tá? A gente relembrou, por exemplo, o que são os ângulos opostos pelo vértice. Isso é bom você ter anotado no caderno, tá? Vocês já estudaram isso em geometria, mas agora a gente vai aplicar no estudo das equações. Então, vamos lembrar, o que são ângulos opostos pelo vértice? O próprio nome já ajuda bastante. Olha, eles são ângulos que possuem o mesmo vértice, só que um ângulo está virado para um lado e o outro está virado para o lado oposto. O desenho fica assim, ó. Vou pegar, o desenho deles forma mais ou menos um xizinho assim, ó. Forma um xizinho. Eu falo que esse ângulo que eu vou pintar de laranja, esse aqui, ó. Esse ângulo que eu vou pintar de laranja aqui, ele é oposto pelo vértice a esse outro ângulo que eu vou pintar de laranja. Tá vendo? Os dois partem desse mesmo ponto, que seria o vértice. Só que um tá virado para um lado e o outro tá virado para o outro lado. Eu tenho outros ângulos opostos pelo vértice nessa mesma figura, né? Vou pintar de verde aqui, para vocês conseguirem enxergar. Ó, esse ângulo de verde aqui, ele é oposto pelo vértice a esse aqui de baixo, ó. Tá vendo? Então, ângulos que eu pintei da mesma cor são opostos pelo vértice. A grande característica desses ângulos é que eles possuem a mesma medida. Eles são ângulos congruentes, tá? Então, se o de laranja vale 30 graus, esse aqui também vale 30. Se esse aqui vale, sei lá, 90, esse aqui também vale 90. Se esse aqui vale 120, esse aqui também vale 120, e assim por diante, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Eu vou escrever assim com uma linguagem bem simples, tá? Para ficar mais fácil. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Agora, a gente aplica isso nas equações. Outro tipo de ângulo, deixa eu chegar aqui o meu caderno para cima. Outro tipo de ângulo são os ângulos suplementares. Vamos falar dos complementares primeiro, né? Complementares. A gente revisou isso no início do bimestre, mas eu vou falar de novo para ficar bem acertado aí, tá? Ângulos complementares são aqueles que quando a gente soma dá 90. O desenho deles fica assim, ó. Você tem um ângulo de 90 que faz um L, né? Assim. E aí, os ângulos complementares, eles dividem esse ângulo de 90. Então, por exemplo, vou pegar um aqui, ó. Eu falo que esse ângulo de laranja aqui é complementar ao ângulo de verde. Por que que eu falo que ele é complementar? Porque se eu somar os dois, vai dar o ângulo de 90, tá vendo? Então, essa é a característica deles, ó. Eles somam, vou colocar assim, soma igual a 90 graus. Do mesmo jeito, de maneira muito parecida aos ângulos complementares, a gente tem os ângulos suplementares. E aí, eu vou deixar postado a foto desse resuminho que eu tô fazendo aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Então, são os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares são aqueles que a soma dá 180. Então, como que é a figura? Na figura, você vai ter um ângulo de 180, que é um ângulo raso, ele é só uma linha reta, né? Ele é assim, ó. E isso aqui é um ângulo de 180.
Os ângulos suplementares dividem esse cara em dois. Então, por exemplo, assim. Aqui eu tô fazendo com 2 ângulos, mas eu poderia ter 3, 4, 5, tá? Mas a definição é a mesma, fiquem tranquilos. Na prova, o que vocês precisam se preocupar é só esses casos onde tem 2 ângulos, tá? Aí, ó, se eu pegar esse ângulo de laranja e esse ângulo que eu vou pintar de verde, a soma desses dois dá o ângulo raso, que é esse aqui de 180. Por isso, eles são suplementares, tá? Vou anotar aqui embaixo o que é essa característica. A soma é igual a 180. Assim. Professora, mas o que isso tem a ver com equações? Eu vou te dar um exemplo de muito parecido com o exercício que nós fizemos em sala, tá? Um exercício, inclusive, que eu marquei para você resolver como revisão para a prova. Não se esqueçam, tá postado aqui no site que exercícios são esses. Você vai buscar na página dos seus livros aí e procurar um exercício parecido com o que eu vou mostrar, tá? Ó, o exercício diz o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um desenho assim, ó. Vou fazer com essa caneta aqui. Vou até virar a página aqui. Só um minuto. Prontinho. Imagina que eu tenho uma figura assim, ó. É um ângulo desse jeito. Eu vou dividir esse ângulo em 2. Eu vou falar que essa parte aqui de baixo, ela mede 3x mais 10. Assim. E eu vou falar que esse aqui vale x. Tá meio desproporcional a minha figura aqui, mas tá valendo, tá? Então, essa aqui é 3x mais 10, esse aqui é x, tá bom? Primeiro, vamos analisar. Eu tenho 2 ângulos, só que quando eu somo um com o outro, eu formo um ângulo de 90. Esses ângulos são complementares, então. Vamos lembrar, pela própria definição de ângulos complementares, esse mais esse é igual a 90. Então, se eu quiser traduzir esse problema em uma equação, a minha equação seria esse ângulo, x, mais esse ângulo, 3x mais 10, igual a 90 graus. Assim. Aí, vamos lembrar, ó. Primeiro, eu procuro onde está o x, né? Todos os meus x estão aqui no primeiro membro, olha. Eu posso deixar eles onde eles estão, então, né? Eu preciso levar aqueles números que não estão acompanhados de x lá para o segundo membro. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esse 10 daqui. Aí, você pode fazer como, enxergando a equação como uma balança, igual nós fizemos, colocando um menos 10 de um lado e um menos 10 do outro. Ou então, você pode fazer aquela maneira mais rápida, que é enxergando o sinal de igual como se fosse um espelhinho. Lembra? Se eu quero pegar esse 10 que tá de um lado e passar para outro, ele vai passar com a operação invertida. Aqui, ele tá somando, então ele vai aparecer do lado de lá subtraindo. Vamos ver como é que vai ficar. O x e o 3x eu não mexo, né? Se você, inclusive, já quiser somar esses dois, não tem problema. Eu vou fazer mais devagar para todo mundo entender, tá? Então, vai ficar x mais 3x, não mexi, não troquei eles de lugar, por isso que eu tô só copiando, igual. Esse 90 não troquei, vou copiar. E vou colocar agora esse 10, que estava somando, vai passar para lá subtraindo. Então, menos 10. Agora, é só resolver essas somas, né? X mais 3x vai dar 4x. E do outro lado, 90 menos 10 vai dar 80. Agora, esse cara que tá junto com o x aqui é o 4, que tá multiplicando. Se eu quiser passar para lá, ele vai passar com a operação inversa à da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, esse 4 aparece do lado de lá, dividindo o 80. Adriana, não gosto disso. Então, você faz aquilo que eu ensinei primeiro, tá? Se o 4 tá multiplicando, para ele sumir, você divide tudo por 4.
Aí vai cancelar esse com 4 que você dividiu, vai sobrar só 80 sobre 4. Pode ser assim também, tá? Eu vou passar dividindo, que é a operação inversa. Então, vai ficar x igual a 80 dividido por 4. E 80 dividido por 4 é 20. Então, o x vale 20 graus. Tudo bem? Vamos fazer só mais uma aqui. E aí, eu vou pedir para vocês verificarem os exercícios que eu vou deixar anotado aqui para vocês fazerem, tá? Vou fazer agora uma figura assim, ó. Vou fazer assim. Olha, qual será o tipo de ângulo que tem esse desenho? Será que são os ângulos opostos pelo vértice, os ângulos complementares ou suplementares? Tem que lembrar do que eu falei agorinha, tá? Mas então, vamos lá. Eu vou chamar esse ângulo aqui de 4x. Eu vou tirar valores aqui da minha cabeça, então pode ser que os valores que eu encontro ali fiquem quebrados, tá? Mas não tem problema. Vou tentar trabalhar com números exatos para ficar mais fácil. Então, aqui vai ser 4x menos 30. E do lado de cá, eu vou colocar 5x menos 80. Vou colocar assim. Olha, vamos pensar. Esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. E nós vimos ali atrás que a característica de ângulos opostos pelo vértice é que eles são iguais. Então, a equação que eu vou montar vai me falar que esse é igual a esse. Então, a equação vai ficar 5x menos 80 é igual a 4x menos 30. Vamos identificar onde estão os x. Ó. Eu tenho um x no primeiro membro e tenho um x no segundo membro. Isso não pode acontecer. Eu quero que quem tenha x esteja sempre do mesmo lado da equação. Eu vou escolher deixar todos os x no primeiro membro e todos os números que não têm x no segundo, tá? Esse cara tem x. Ele está no primeiro membro e eu quero que ele permaneça aqui. Então, eu vou só copiar. Outro cara que tem x é esse. Ele tá no segundo membro. Eu não quero ele no segundo membro, eu quero ele no primeiro. Então, ele vai passar para cá com operação inversa. Lembra que operação inversa é indicada pelo sinal que tá na frente, tá? Não é esse aqui não, tá? Esse 4x, ele está positivo, quer dizer que ele está somando. Quando ele vai passar para o primeiro membro, ele passa com operação inversa. Então, ele passa subtraindo. Então, é menos 4x. Igual. Agora, eu coloquei esse igual aqui porque não tem outros termos com x, tá? Agora, no segundo membro, eu vou colocar os números que não tem x. Então, eu tenho esse menos 30, que está no segundo membro já. E eu não mudei ele de lado, não mudei ele de membro, por isso que eu só copiei. E esse menos 80, eu quero que passe para o segundo membro. Quando ele passar para lá, já que ele está subtraindo, ele vai passar somando. Mais 80. Agora é só resolver. 5x menos 4x, eu consigo subtrair porque são termos semelhantes, todos têm x. 5 menos 4 é 1. Então, isso aqui vai dar 1x. 1x você pode escrever assim, certo? Igual. Agora, vamos ver esses dois, ó. Eu posso subtrair porque eles são números sozinhos, nenhum tem x. Eles têm sinais contrários. Se tem sinais contrários, eu subtraio os números e conservo o sinal do maior. Então, conservo o sinal do 80, que é positivo. O x, nesse exercício, vale 50 graus. Tudo bem? Não deixa de olhar os exercícios que eu marquei aqui embaixo na postagem, tá? E tenta fazer. Na quinta-feira, eu vou tirar todas as dúvidas referentes a esse assunto e também aos outros exercícios de revisão que eu já tinha indicado para vocês, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço, bom descanso e bons estudos, porque nossa prova é na segunda-feira.